O Brasil corre atrás do desenvolvimento de vacinas não só contra o coronavírus. O Correio Debate conversou com o imunologista Gustavo Cabral, que coordena pesquisas na Universidade de São Paulo, a USP, para vacinas de Covid, dengue, zika e chikungunya. Ao nosso produtor Felipe Ramos, o pesquisador falou dos avanços nesses estudos e da possibilidade de termos esses imunizantes produzidos aqui em breve. A gente trabalha aqui na USP com desenvolvimento tecnológico para produzir vacinas. A princípio, quando eu voltei para o Brasil início do ano passado, final de 2019 para início de 2020, para desenvolver as tecnologias aqui, foi o período que eu estive fora, 6 anos na Europa, Oxford e Suíça, e aí eu voltei para desenvolver vacinas para o Zika vírus, chikungunya, enfim, os problemas que a gente tem aqui. Só que pela necessidade a gente iniciou, readaptamos o projeto para produzir vacinas também, para desenvolver essas tecnologias para produzir para a Covid-19, para o novo coronavírus. E assim nós fizemos, aí formulamos e ainda estamos formulando as melhores vacinas, tentando fazer diversas formulações, inclusive trabalhando com essas novas variantes, e estamos com experimentação animal. Conversava com o presidente da Sociedade Brasileira de Imunização e ele me dizia que quanto mais vacina, melhor. A gente hoje tem vacinas estrangeiras entrando no país, algumas sendo produzidas aqui. Eu queria saber uma projeção animadora, uma projeção de entrega dessa vacina que o senhor pesquisa hoje. Para a gente falar sobre tempo aqui no Brasil é um pouco complicado, porque a logística aqui é muito diferente. E realmente, quanto mais vacina nós tivermos, é muito melhor para o país. Não só para controlar essa pandemia, mas para que a gente sirva de base para outras vacinas que a gente precisa desenvolver. Nós temos vários problemas que a gente vai ter que lidar posterior à pandemia. Aqui não, aqui tem reagentes que eu comprei o ano passado e ainda não chegou. Então, assim, as coisas, a logística aqui é diferente, assim, é uma luta contínua para a gente fazer ciência em alto nível. Mas nós vamos ter vacinas brasileiras nos próximos meses ou nos próximos anos, não é verdade? Temos que ter não apenas uma, temos que ter várias, porque o produto, ele é visível para a sociedade, que é visível e aproveitado diretamente com a sociedade, mas o conhecimento é a base mais cara. Então, além do produto, nós temos que ter nossas tecnologias, entende? Então, a gente precisa ter muito nossos produtos, claro, mas nossa tecnologia para que a gente possa, por exemplo, esse trabalho com coronavírus vai ser muito minha base para as vacinas, para dengue, para chikungunya, para zika vírus, porque como tem um suporte grande, a gente está desenvolvendo tecnologia relativamente avançada para a Covid, mas que eu vou utilizar toda essa tecnologia nesses outros patógenos, para esses outros vírus. O senhor poderia dizer para a gente quais são as características dessa vacina que o senhor coordena a produção dela? O que é que ela tem? Se era de 1 dose, 2 doses? Ela é parecida com a de Oxford, parecida com outras vacinas? Sim. As vacinas que eu trabalho basicamente é chamada vacina de VLP, né? Virus-like particles, que são partículas semelhantes ao vírus, que basicamente usar um vírus oco, ele não tem um material genético, tá? Usar um vírus fake mesmo, um vírus falso, que a gente monta no laboratório, só que tem toda a estrutura, as condições, menos o DNA, menos o material genético, desculpa, DNA não, RNA, o material genético do vírus, que faz com que ele replique. Então, isso a gente não tem. Então, a gente tem toda essa estrutura do vírus, é muito bem reconhecido pelo sistema imunológico, que vai gerar resposta extremamente eficiente e precisa contra o coronavírus, posteriormente, quando surgir. O que acontece? Nós já temos, essa é uma tecnologia relativamente conhecida. A gente trabalha com isso desde do período de Oxford, tendo como base as vacinas contra HPV, para hepatite B, que é a mesma tecnologia utilizada, é o que nós estamos utilizando aqui. Mesmo que não fosse a sua, você acredita que o Brasil será capaz de entregar uma vacina já em dezembro agora? Eu acho pouco provável. Eu torço que sim, eu torço que tenha 1, 2 ou mais, mas é complicado pelo fato de, como eu falei, o suporte é diferente, tá? Aqui no Brasil é bem diferente para acontecer isso. A Moderna, o primeiro investimento que fez para desenvolver a vacina foi, das coisas primeiras que colocou foi $800 milhões, vai lá,
será 5 bilhões, 4, 5 bilhões de reais, entende? Enquanto a gente trabalha com, sei lá, 500 mil reais, 1 milhão, para montar equipes, aí precisa de pessoas, precisa de especialistas, é um pouco diferente. Mas, assim, isso nunca impediu da gente fazer coisas extraordinárias. Então, eu acredito que sim, que nós vamos sim desenvolver algumas vacinas, acho que não apenas uma, nós vamos desenvolver algumas vacinas aqui. Então, eu vou insistir agora com a vacina da dengue e da zika. O senhor teria uma projeção de tempo para entregar essa vacina para o país? A gente tem que ter, a gente tem tecnologia para isso. Falando de dengue e zika vírus, a gente tem que ter um cuidado enorme ao desenvolver essas vacinas, porque uma não pode conectar com a outra. Você sabe que a gente, quando a gente é infectado com dengue tipo 1, a gente se protege numa segunda infecção com dengue tipo 1. Mas se for tipo 2, pode piorar a doença. Se for tipo 3, podendo chegar até, inclusive, a dengue hemorrágica. Na verdade, um dos que leva a dengue hemorrágica não é o vírus por si só, mas o desequilíbrio da resposta imunológica provocado por uma segunda ou terceira infecção. Então, nesse caso, a gente precisa ser muito cuidadoso. Então, assim, a gente está indo lentamente, entre aspas, por causa da pandemia, mas a gente está trabalhando muito cuidadoso com os 4 tipos do vírus da dengue e o vírus da zika. Então, a gente tem que conectar esses 5 de forma que um não piore o outro. Então, Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Quero desejar toda boa sorte para que o senhor consiga desenvolver essas vacinas e deixar as portas abertas para sempre conversar com o senhor e que o senhor volte a trazer boas notícias aqui na nossa TV Correio. Se Deus quiser, vamos sim, eu vou estar à disposição. Eu peço desculpa pela correria mesmo, que está bem corrido, mas a gente sempre encontra uma forma de estar falando, de estar comunicando, porque sem a comunicação, a gente não vai chegar na sociedade. Se a gente não chegar na sociedade, a gente não vai ter sucesso algum, desde o combate à pandemia ao desenvolvimento científico e tecnológico. A gente tem que interagir bem próximo.